Pessoal, separei 8 ações para a gente procurar por bons dividendos, avaliando aqui essas cotações atuais para ver se tem algum preço interessante. E eu quero começar com o Banco Banrisul porque eu fiquei impressionado com esse lucro líquido acumulado nos 9 primeiros meses de 948 milhões de reais. Se a gente olhar para o passado recente, pessoal, o lucro líquido dos exercícios dos últimos 4 anos são esses aqui. E o ano de 2021 é exatamente 948 milhões de reais. Só que agora, nesse ano de 2025, ainda tem o quarto trimestre para o Banco Banrisul reportar o seu lucro. Assim sendo, esse lucro projetado da nossa planilha gratuita para 2025 não faz mais o menor sentido, porque o Banco Banrisul já superou isso aqui faz muito tempo. Inclusive, se a gente der uma olhada nos últimos 2 trimestres, o banco tem lucrado acima dos 300 milhões de reais, então não seria nada demais a gente supor que no quarto trimestre ele lucraria pelo menos uns 300 milhões, e aí o lucro projetado iria para a faixa de 1 bilhão 248 milhões de reais, é só somar 948 mais os 300 milhões projetados, e com payout de 40%, o dividendo projetado ficaria de R$ 1,09, já projeção líquida de impostos, e o dividend yield nessas cotações atuais de quase R$ 14 iria para 7,77%. Exigindo 7%, o preço teto seria de R$ 15,50, margem de segurança positiva por quase 11%. Se você quiser ser um pouco mais exigente, poderia colocar aqui 8% e o preço teto iria para a faixa de R$ 13,58. A margem de segurança ficaria negativa por 3%. Não é à toa que desde o seu último vale o Banco Banrisul subiu 33% nas cotações, com esses bons resultados, porém, no pregão de ontem ele caiu 2,58%, dando esperança aqui para os investidores de longo prazo pegar essas ações em cotações um pouco melhores. Sobre dividendos, eu tenho algo importante para falar para vocês. Observe aqui que foi deliberado em Assembleia Geral o payout para esse ano de 2025 de 40%. Isso é bem tradicional do Banco Banrisul, pagar 40% de payout. Em 2022 e 2023 ele pagou 50%. Mas normalmente é 40 mesmo. E o que eu quero mostrar para vocês é que até o momento o banco pagou 290 milhões de reais em dividendos em 3 parcelas aqui, né? Datacom em março, junho e setembro. Acontece que se você pegar 290 e dividir pelo lucro atual do banco dos 9 primeiros meses, 948, você vai achar exatamente 30% de payout. O que eu quero dizer com isso é que para convergir para o payout de 40%, o Banrisul vai pagar muita coisa ainda para os seus acionistas. E a gente pode ver pelo histórico aqui de 2024 que os próximos JCPs aconteceram com Datacom no mês de dezembro, foram até interessantes aqui, e depois ainda sobra uma parcelinha para o ano que vem para ser pago na forma de dividendo mesmo. Se a gente está esperando o dividendo por ação de R$ 1,09, já líquidos de impostos, e o Banco Banrisul já pagou esses valores aqui, mas isso aqui é bruto, tem que tirar 15% para imposto de renda, então o que o Banrisul pagou líquido até o momento foi 60 centavos, subtraindo R$ 1,09 por 60 centavos, ainda teria 49 centavos para o Banrisul distribuir na forma de dividendos líquidos para os seus acionistas, dividindo pelas cotações atuais de R$ 14, seria um dividend yield na faixa de 3,5%. Não é algo extraordinário, mas também não é um dividend yield de se jogar fora, considerando que a gente está falando de apenas mais um trimestre do ano. E vindo aqui para essa outra planilha, onde eu tenho esses 2 indicadores em amarelo aqui, preço sobre lucro e retorno em lucros, essa planilha aqui, pessoal, é exclusiva para membros. O clube de membros é baratinho aqui do canal, R$ 4,99, e tem muitos outros benefícios além dessa planilha aqui, inclusive vídeos exclusivos para membros. Mas falando aqui do Banco Banrisul, observe como ele tem um retorno em lucros interessante para esse ano de 2025, 21,8%. O que eu estou querendo dizer é que esses R$ 3,05 aqui, que é o lucro por ação, é 21,8% dessa cotação atual de R$ 13,99. É muita coisa. Se você comparar com as outras ações que a gente selecionou nesse vídeo, só está perdendo atualmente para a Petrobras. E olhando o indicador inverso, preço sobre lucro, a gente tem 4,59 vezes, que é um número baixo para o Banrisul. A média da empresa fica em 6,06. É claro que já teve em patamares piores aqui em 2015, mas a gente vê que se voltar para esses patamares de 6 vezes, já seria um belo aumento nas cotações de BRSR6.
Aproveitando que eu citei a Petrobras, vamos falar logo dela. Tem dividendo para cair na conta dos acionistas amanhã, dia 21 de novembro, referente ao segundo trimestre de 2025. Não é nada muito robusto, né? Esse segundo trimestre foi o dividendo mais fraco do ano até agora, 28 centavos nessa primeira parcela, e aí tem a segunda parcela para o mês de dezembro. Para esse terceiro trimestre o valor já foi mais interessante, 94 centavos por ação. A gente não sabe ainda se vai ser JCP ou dividendo mesmo, vai ser definida até o dia 11 de dezembro. A Datacom vai ficar ali no dia 22 de dezembro e a data de pagamento, duas parcelas, a primeira em fevereiro e a segunda em março. E tem muita gente que está descrente desse dividendo extraordinário da Petrobras, porém eu ainda não perdi as esperanças. Vamos ver, dia 27 de novembro agora vai sair um novo plano de negócios da companhia e a gente vai poder ter alguma pista se ela vai poder ou não pagar dividendos extraordinários no mês de dezembro. O maior risco e problema que eu vejo para a Petrobras hoje em dia é esse Brent baixo na faixa dos 63 dólares. É claro que aqui ela ainda consegue ter uma boa rentabilidade, mas se tivesse na faixa entre 70 a 75 dólares, seria muito melhor. E o problema também é que se a gente der uma afastada aqui no gráfico, desde lá setembro de 2022, por exemplo, a gente vê que tem uma tendência de queda nesse petróleo Brent e a gente não sabe onde isso vai parar. Tem muitas casas aí falando que na faixa dos 55, 60 dólares, mas nunca se sabe. Como a Petrobras não tem controle sobre o Brent, ela tem que se preocupar com o seu próprio crescimento na produção e nas vendas, e isso está acontecendo. Ela tem investido bastante e a gente está vendo o resultado desse investimento. Observe o crescimento de 17% do terceiro TRI de 2024 para o terceiro TRI desse ano de 2025. Inclusive, pessoal, isso aqui foi recorde de produção da Petrobras, nunca visto antes. A venda de petróleo e derivados também está crescendo de uma forma interessante. E finalmente nesse terceiro trimestre a gente viu o impacto nos dividendos. No primeiro e no segundo trimestre especialmente os dividendos ficaram bem fracos, mas nesse terceiro trimestre a Petrobras mostrou para que veio. Esse valor de 12,12 bilhões foi bem expressivo para as atuais cotações do Brent. E se você me perguntar, Pedro, o PET-R4 está em uma cotação interessante, eu vou falar para vocês o seguinte: ela se encontra nessa faixa de negociação atualmente aqui, entre os 29 e os 33 reais, e ela se encontra na parte de cima do gráfico, né? Então, mais interessante seria pegar ela aqui embaixo, nos 29,30, do que nos 32,33. Se o Brent continuar andando de lado, ela pode continuar desse mesmo jeito aqui, nessa mesma faixa de negociação, e de repente ela pode vir aqui embaixo por algum ruído aí do mercado e ser um preço mais interessante para se comprar PET-R4. Não que não esteja barato agora. Se a gente vier para essa planilha exclusiva para membros, a gente vai ver que para PET-R4 é o melhor lucro sobre preço, né? O retorno em lucros dessas ações, dessas 8 ações que eu separei para vocês, 22,7%, ou seja, esse lucro por ação de R$ 7,45 é 22,7%, quase 23% dessas cotações de R$ 32,82. E o indicador preço sobre lucro projetado para 2025 fica de 4,4 vezes. E eu estou considerando aqui esse lucro como sendo o lucro recorrente. Se a gente for pegar o lucro mesmo da companhia, só nos 9 primeiros meses de 2025 já bateu aqui os 94 bilhões de reais. Mas tudo bem, e esse preço sobre lucro de 4,4 vezes é barato? Na história recente aqui da Petrobras, já tivemos preços mais baratos. Olha só o PL 3,44, em 2022 1,68 vezes. A Petrobras estava praticamente de graça aqui nesse ano eleitoral de 2022 e depois deu uma recuperadinha aqui nos preços. Falando de preço teto projetivo 2025, essa planilha aqui é gratuita, pessoal. Vocês podem baixar na descrição desse vídeo, diferente da outra que é exclusiva para membros. Lucro projetado de 93 bilhões de reais. Na verdade, isso aqui não é lucro projetado, né? Na outra planilha é, mas nessa aqui, isso aqui é fluxo de caixa livre projetado. Payout de 45% sobre esse fluxo de caixa livre dá um dividendo por ação de R$ 3,00. Ainda teria ali uns 70 centavos ordinários para a Petrobras pagar com relação ao quarto trimestre. Dividend yield projetado de 9,13% nessas cotações de R$ 32,80, exigindo 9%, preço teto é R$ 33,30, margem de segurança positiva por 1,46%. E o interessante é que se a gente vier para esse relatório recente do BTG Pactual, eles estão esperando uma queda nos lucros da Petrobras
para os próximos anos. Observe essa linha do lucro aqui de 2025 para 26 e 27, uma queda nos lucros, porém o EBITDA se mantém estável na faixa dos 40 bilhões de dólares e o mais interessante é que o dividendo por ação eles esperam uma crescente aqui para os anos de 26 e 27. Esse 1 dólar e 15 centavos provavelmente é por ADR, cada ADR equivale a 2 ações. Fazendo as contas, eles esperam R$ 3,05 por ação e para 2026, por exemplo, eles já esperam R$ 3,26, isso no cenário de Brent mais baixo. Agora falando da Taesa, está em 11, 3 e 4 e eu vou falando logo para vocês que eu não compro mais units porque elas estão pagando imposto de renda, mesmo se você vender com lucro ali abaixo dos 20 mil. Então vou me concentrar em TAE3 e TAE4 e atualmente a TAE3 é a melhor das duas, com 6,75% de dividend yield projetado, sendo que as duas ações pagam o mesmo dividendo por ação. Então é só você olhar a cotação, 14,20 é mais barato do que 14,36, TAE3 está mais barata. Então, considerando um lucro projetado de 1 bilhão e 100 milhões de reais, 100% de payout é o que ela está praticando, isso vai dar 96 centavos por ação. Só não vai dar R$ 1,06 porque tem algum desconto ali para imposto de renda e aí a estimativa líquida fica nessa faixa de 96 centavos. Dividend yield projetado de 6,75%, exigindo 8,5%, preço teto de R$ 11,27, margem de segurança negativa por 20%. É isso mesmo, né, pessoal? A Taesa subiu demais, está aqui nessa região dos seus topos, apesar dessa queda de 6,63% em TAE3, ainda está em cotações muito altas, né? Se a gente olhar aqui, ó, era R$ 11,00, chegando em 12, agora é 14,20. Mas quem sabe o mercado não está acordando para essas altas cotações da Taesa e ela continua caindo aqui. Até porque, pessoal, se a gente for ver, o retorno em lucros da Taesa é apenas 7%. Se vocês compararem aqui com as outras ações desse vídeo, é o menor retorno em lucros esperado aqui. Perde inclusive para a Caixa Seguridade, que tem um retorno em lucros esperado aqui de 9%. Isso acontece muito com ações que pagam alto payout. Normalmente tem um alto payout, um alto dividend yield, o mercado fica de olho, acaba pagando múltiplos mais caros, preço sobre lucro de 11 vezes, e aí o retorno em lucros fica baixo. Olha só o preço sobre lucro da Taesa projetado para esse ano de 25. Isso que eu estou colocando um lucro projetado de 1 bilhão e 100 milhões. Se a gente for olhar aqui a expectativa do BTG Pactual para esse ano, não chega nem em 1 bilhão. Mas o interessante é que eles estão acreditando numa alta nos lucros da Taesa para os anos de 26 e 27. E são altas expressivas, né? 2027 chegando aqui em 1 bilhão 560 milhões. Se a gente muda isso aqui nessa planilha exclusiva para membros, a gente observa que o retorno em lucros já vai para 10%, já dá uma melhorada. Mas mesmo assim, muito inferior a outras ações, né? Petrobras com mais de 20%, BMG e Banrisul também com mais de 20%, até o próprio Banco do Brasil aqui com um retorno em lucros esperado de 16%. Isso para esse ano de 25, que está com esse lucro projetado baixo, né? 19 bilhões de reais. Então, de fato, a Taesa está muito esticada nessas cotações dos R$14. De repente, se ela voltar aqui para os 12 até R$13, dá para a gente voltar a pensar em botar a Taesa na carteira. E falando aqui do histórico de dividendos de TAE4 e TAE3, a gente observa que esses proventos aqui são referentes ao ano de 2025, já esses aqui para baixo já é 24. Se a gente somar tudo aqui, a Taesa já pagou valor líquido 70 centavos por ação. Na verdade, pagou não, né? Já passou a Datacom. Pagamento aqui, por exemplo, só vai acontecer em janeiro de 2026. Mas de qualquer forma, já passou a Datacom aqui de 70 centavos. Se a gente está esperando 96 centavos por ação, faltaria a Taesa pagar ali uns 26 centavos por ação. Isso só deve acontecer com Datacom para o próximo ano, abril de 2026, e o pagamento ela deixou em duas parcelas, né? A primeira logo para maio e a segunda lá para novembro de 2026. Ou seja, isso aqui a Taesa nem pagou ainda para os seus acionistas, que é aquele dividendo lá de abril desse ano. Pessoal, agora falando de BB Seguridade, que está nessas cotações muito baixas de R$ 33,32, uma queda aqui desde sua máxima nos R$ 42,00 de 22%. As cotações da BB Seguridade se igualam a cotações, por exemplo, de dezembro de 2022, lá de julho de 2019. Realmente é um nível baixo de cotação. Se a gente olhar aqui para esse relatório do BTG Pactual, a gente pode ver uma explicação nisso aqui. O mercado não está esperando um aumento no lucro de 2025 para 2026.
e a gente sabe que o mercado está sempre procurando ações que vão crescer, empresas que vão ter crescimento no lucro, e para 2026 a expectativa é até de uma pequena queda nos lucros da BB Seguridade. Porém, se a gente olhar aqui, o dividendo por ação é muito forte, na faixa dos R$ 4,00. Inclusive, na nossa planilha gratuita de preço teto projetivo, a gente é até um pouco mais otimista, colocando esse lucro projetado para 9 bilhões. A BB Seguridade lucrou 2,6 no trimestre passado, pessoal. O acumulado nos 9 primeiros meses é de 6,8 bilhões, retirando 9 aqui, sobraria 2,2 para ela apresentar aí no quarto trimestre. A gente acredita que ela tem capacidade para reportar um lucro até maior do que esse. O payout de 90% para o ano, e a gente também acha que nesse segundo trimestre, nesse segundo semestre, a BB Seguridade vai vir com um payout muito forte. Dividendo por ação total fica de R$ 4,17, gerando dividend yield de 12,5% nessas cotações de R$ 33,00. Exigindo 11%, preço teto é de quase R$ 38,00. Margem de segurança positiva por 13,8%. Se a gente vier dar uma olhada no retorno em lucros da BB Seguridade para esse ano de 25, está na faixa de quase 14%, muito maior do que a Caixa Seguridade, por exemplo, mas a CXSE3 é cotada a um múltiplo que espera um crescimento da empresa, um crescimento nos lucros para os próximos 2 anos. A BB Seguridade já não tem essa expectativa de crescimento, mas de qualquer forma, preço sobre lucro na faixa de 7 vezes é um dos menores patamares para a BBSE3. Esse indicador poderia tranquilamente ficar acima de 10 vezes. E falando sobre dividendos aqui, pessoal, do segundo semestre de 2024, observe o payout que foi praticado, 97%. O dividendo que foi reportado na época, R$ 2,27 por ação. A BB Seguridade nunca tinha pagado um dividendo acima dos R$ 2,00 em apenas um semestre. E o valor atualizado ainda ficou de R$ 2,32. A gente acredita que nesse segundo semestre vai vir outra pancada desse tipo. O próprio executivo da empresa falou que pretende pagar o payout mais forte nesse segundo semestre. E a gente tem que ficar bem esperto, porque no final do ano a BB Seguridade costuma soltar esse fato relevante aqui, já anunciando o valor montante total dos dividendos do segundo semestre. E quando isso acontece, muitas vezes há aquela correria para a compra das ações e aí os preços começam a subir. Pode ser que isso aconteça novamente esse ano, principalmente se ela soltar um valor muito forte aqui para os dividendos do segundo semestre. E antes de falar da Caixa Seguridade, se você estiver gostando do canal Dividendo Complementar e quiser apoiar o nosso projeto de alguma maneira, claro que você pode ser membro aqui do canal, R$ 4,99, vários vídeos exclusivos, mas agora o YouTube está com um novo programa aí, pessoal, e uma nova forma de você apoiar esse canal é dando uma olhada nesses livros que estão na descrição do vídeo. São livros de investimentos que eu já li e indico, todos eles são muito bons. Mas vamos lá, para CXSE3, Caixa Seguridade, preço atual de R$ 15,71, lucro projetado de 4,3 bi para 2025, payout de 92% que ela vem praticando aí nesses 3 trimestres do ano, dividendo por ação projetado de R$ 1,32, dividend yield projetado de 8,4% nessas cotações que eu estou achando um pouco altas, exigindo 9,5%, o preço teto é de R$ 13,88, margem de segurança negativa por 11%. Se a gente der uma olhada aqui nas projeções de retorno em lucros para a Caixa Seguridade, a gente já viu que é baixinha, né, de 9% apenas, sendo que a BB Seguridade está em quase 14%. Isso pode ser explicado pela expectativa do mercado de crescimento nos lucros para a Caixa Seguridade para os próximos anos, 4,2 para 4,7, depois 5,2 bilhões de reais em 2027, projeção aqui do BTG Pactual. Mas mesmo se a gente lança aqui 5,2 bi para CXSE3, o retorno em lucros fica na faixa de 11%, ainda bem inferior à BB Seguridade, mesmo sem crescimento para os próximos anos. Eu acredito que está valendo mais a pena BBSE3, não é à toa que mais de 30% da minha carteira está nessas ações. A cotação atual de CXSE3 já está muito alta para chegar aqui no seu topo histórico em R$ 16,00 alto. Seria mais ou menos uma alta de 7,40%, então já está quase lá, né? Se a gente pegar desde o fundo aqui nos R$ 13,18, a alta foi de quase 20%, então a Caixa Seguridade já subiu bastante. Ela está com o dividendo em aberto, pessoal, observe aqui, payout de 92%, valor do dividendo 35 centavos por ação. A Datacom é só no ano que vem, no dia 2 de janeiro de 2026, e o pagamento no dia 16 de janeiro. No histórico de dividendos, a gente vê que esse payout está mesmo na faixa de 92%. No ano passado foi quase isso também. Ela está pagando dividendos trimestrais, 4 vezes ao ano, sendo que o próximo anúncio deve acontecer no ano de 2026 e a Datacom deve ficar lá para abril de 2026. O valor que a gente espera desse próximo dividendo do quarto trimestre é pelo menos uns 34 centavos.
Agora falando do Banco BMG, BMGB4, que também subiu bastante desde essa última mínima aqui aos R$ 3,34, é 26, quase 27% de alta. Porém, isso pode ser explicado pela melhora robusta nos resultados do Banco BMG. Observe o retorno sobre patrimônio líquido chegando aqui no trimestre, né, na faixa dos 17%, quase 148 milhões de reais. Se a gente tirar um não recorrente aqui do segundo trimestre, ficaria na faixa ali de 141 a 142 milhões, que seria um lucro muito robusto ainda assim. Se a gente vier para a nossa planilha gratuita de preço teto, BMGB4, lucro projetado de 510 milhões de reais, sendo que nos 3 primeiros trimestres o banco já lucrou 388 milhões, então teria que lucrar mais 122 para chegar nesses 510, e a gente vê que isso é perfeitamente possível, né? No segundo trimestre, no terceiro, ele lucrou mais do que esses 122 milhões. O payout é de 50%, mesmo dividendo por ação fica de 37 centavos, projeção líquida de impostos, dividend yield líquido de 8,7%, exigindo 9 preço teto de R$ 4,13, margem de segurança negativa por apenas 2,6%. Se a gente vier aqui para essa planilha exclusiva para membros, o retorno em lucros do Banco BMG fica na faixa de 20,5% projetado para esse ano de 2025, com o lucro projetado de 507 milhões, um pouquinho abaixo ali da nossa planilha gratuita de preço teto. O Banco BMG seria uma das melhores situações dessas 8 ações que eu trouxe para vocês aqui hoje, só perdendo para a Petrobras e para o próprio Banrisul. Se a gente der uma olhada aqui na expectativa do mercado, o EPS Trend do site Yahoo Finanças, para esse ano eles esperam um lucro por ação de 87 centavos e para o ano que vem crescimento nos lucros, pessoal. Um crescimento pequeno, mas indo aqui para 91 centavos de lucro por ação. Agora falando do histórico de dividendos e JCP, na verdade de JCP, né? O Banco BMG faz tempo que não paga um dividendo, não sei nem se já pagou uma vez na vida. Em 2024 teve 4 proventos aqui, sendo que o do quarto trimestre aconteceu ainda no ano de 2024. A Datacom foi em dezembro e o pagamento também foi em dezembro. Esse ano a gente espera que isso aconteça novamente, até porque tem a questão da taxação dos dividendos para o ano que vem. Então ainda deve ter um dividendo do quarto trimestre. Quem sabe o Banco BMG não adianta um dividendo a mais aí do primeiro tri do ano que vem, ou um extraordinário, não sei. Mas pelo menos uns 11 centavos por ação a gente espera que tenha Datacom em pagamento ainda nesse ano de 2025. Agora falando do Banco do Brasil, observem como está bagunçado aqui o nosso Banco do Brasil. Teve esses 2 fatos relevantes no dia 12 de novembro, o JCP do terceiro trimestre e a revisão do Guidance. Mas se você vai para o site de RI da empresa, fatos relevantes no dia 12/11, só acha que as projeções do Guidance revisado, não tem aqui o JCP do terceiro trimestre. E se você achar que esse aqui de baixo, está enganado, porque esse aqui é de agosto, e se você clicar nesse link vai abrir esse fato relevante infame aqui, dizendo que não vai ter JCP antecipado, que foi o comunicado da época, mas tudo bem. Fato relevante aqui, JCP do terceiro trimestre no valorzinho de 7 centavos bruto por ação. A Datacom é no dia 1º de dezembro e o pagamento no dia 11 de dezembro. E para a remuneração antecipada do quarto trimestre, temos esse JCP de 4,5 centavos, Datacom no dia 2 de dezembro e o pagamento bem rápido no dia 12 de dezembro. Ao todo, o valor líquido desses dois JCPs são incríveis 10 centavos por ação. Claro que olhar para os dividendos de 2025 não vale nem a pena com esse lucro projetado de 19,7 bilhões para o BTG Pactual, mas se vocês olharem para os próximos anos, pessoal, o lucro poderia crescer bastante, pelo menos aqui na visão dos analistas do BTG, indo de 19,7 para 26,6 bilhões, um salto muito interessante aqui no crescimento dos lucros, e depois para 30,9 bilhões em 2027. Eu estou vendo muita gente na internet fazendo planos para se desfazer das ações do Banco do Brasil, ou mesmo que já venderam as ações do Banco do Brasil, mas parece que eles não acreditam que o Banco do Brasil pode dar a volta por cima. Sinceramente, não é a hora de vender ações do Banco do Brasil aos preços de R$ 21,50. Para mim, nem é hora de vender, nem é hora de comprar. O grande ensinamento que fica é o seguinte: muita gente estava super concentrada em Banco do Brasil. Quando a empresa estava forte, reportando altos lucros, as ações estavam performando bem, mas já dava para ver que aqui no resultado do primeiro trimestre a coisa poderia ficar muito feia. Então quem estava ali com 50%, 60%, 80% da carteira em BBAS3, será que não poderia se desfazer um pouco nesse pico aqui, quase nos R$30? Diminuir o risco, pessoal? Então não é interessante se concentrar tanto assim em qualquer que seja a ação. Mas depois que os resultados caem, as ações despencam, as pessoas começam a se desfazer delas, muitas vezes no prejuízo.
Se a gente for para essa planilha aqui exclusiva para membros e olhar o retorno em lucros para BBAS3, a gente vai ver que não é tão ruim assim, né? 16%. O problema é que o payout foi reduzido para 30% e aí o dividend yield ficou bem baixinho. Ficou aquele dividend yield estilo Klabin, de empresa de crescimento, mas a projeção de lucro para o ano que vem já é na faixa dos 26 bilhões e aí o retorno em lucros já pularia para quase 22%. Se isso de fato acontecer, quem está se desfazendo das ações do Banco do Brasil hoje dificilmente vai conseguir pegar novamente nos patamares dos 21, 22 reais. Não que eu esteja recomendando alguma coisa, pessoal. Cada cabeça tem que fazer aí o que bem entender com seus investimentos. Lembre-se que é você que vai colher os bônus e os ônus das suas ações. E se você chegou até aqui, você é um guerreiro, já dá o like nesse vídeo, também se inscreve no canal Dividendo Complementar. Vamos falar aqui sobre a CEMIG 4, que caiu 3% no pregão de ontem. Hoje feriado não tem pregão, mas veja que desde a sua máxima acima dos 12 reais até agora, a queda acumulada foi de 9%. Então será que o mercado está acordando para a CEMIG e vendo que ela está um pouco esticada? Se a gente for olhar as projeções do BTG Pactual para o lucro da CEMIG de 2025 a 2027, não são nada boas essas projeções, uma estagnação nos lucros e até uma queda para 2027. Se a gente olhar aqui para trás, 2023 e 2024, o lucro era bem robusto e os dividendos foram bem fortes e agora o dividendo projetado fica ali nos 70 centavos por ação. Isso aqui seria um valor bruto ainda, viu, pessoal? Então talvez a memória de mercado esteja deixando as cotações de CEMIG 4 nesses patamares mais altos, mas se de repente o mercado acordar, pode ser que ela chegue aqui pelo menos no fundo desse gráfico mais recente, abaixo dos 10 reais. E se alguém tivesse perguntando como é que a CEMIG lucrava tanto aqui, 5,7, 7,1 bilhões, muito não recorrente, pessoal. A CEMIG fez vários desinvestimentos, vendas, vendeu vários ativos e com isso entrou lucros não recorrentes e ela pagou dividendos em cima desses lucros não recorrentes. Então por isso que o dividendo também ficou mais forte. De acordo com a nossa planilha de preço teto gratuita 2025, CEMIG 4, cotação atual R$ 11,11, lucro projetado até abaixo do BTG Pactual, 4 bilhões de reais, 50% de payout, às vezes ela paga 52, 54, dividendo por ação líquido projetado de 63 centavos, dividend yield fica de 5,63%, exigindo 6%, preço teto de R$ 10,43, margem de segurança negativa por apenas 6%. Outro dia, essa margem de segurança estava bem mais negativa. Vindo aqui para a nossa planilha exclusiva para membros, para ver o retorno em lucros para CEMIG 4, a gente vê que o retorno também não é tão interessante assim, né? Está beirando aqui os 13%, tem muita ação com retorno em lucros muito melhor. E o payout não é tão alto assim, 50%. Se ela pagasse o payout mais alto, o dividend yield também seria mais alto e poderia justificar esse retorno em lucros mais baixo, mas não é o caso da CEMIG. No entanto, pessoal, fique bem atento, se a gente colocar aqui apenas empresas do setor elétrico, CEMIG, CPFL Energia, ENGIE, ISA Energia e Taesa, vocês vão ver que o melhor retorno em lucros ainda é da CEMIG, beirando aqui os 13%. As outras ações estão tudo com retorno em lucro abaixo dos 10%, muito por conta dessa alta que aconteceu em todo o setor elétrico. Todas as ações subiram bastante e a Taesa é o menor retorno em lucros exatamente porque paga o maior payout aqui na categoria.